Velho, deixa eu te ajustar aqui que da última vez que eu fiz, o vídeo ficou cortando minha careca, né? Aí não dá. Aí fica paia, né? Cara, uma das coisas que a gente tem que entender é que o dinheiro, ele faz parte do motor do mundo, né? Assim, tudo que a gente tem hoje, ele é movido e depende justamente de dinheiro. E o quanto que ter dinheiro influencia na nossa vida, né? E então, se a gente pegar aí, se a gente for comprar um tênis, é necessário dinheiro. Se a gente quer saúde, é necessário dinheiro. Educação, também é necessário você ter dinheiro para ter um investimento na sua educação, né? Então, em tudo, hoje em dia, o dinheiro está presente, né? E isso me lembra de um trecho de uma entrevista que eu vi, que o entrevistador estava fazendo com o Floyd Mayweather, o lutador, o boxeador, que ele terminou a carreira invicto, né? Inclusive tem reconhecimento do Popó e tudo mais. Que o entrevistador, a pergunta que o entrevistador fez basicamente foi: você acha que o dinheiro é tudo? E a resposta dele foi bem simples: sim. Porque hoje em dia, tudo que você fazer, você precisa do dinheiro disponível na sua conta, né? Se você não tiver, você não vai ter o que você precisa. E aí o entrevistador fez uma outra pergunta. Então você diria que você se resume a dinheiro? Não, não foi bem essas perguntas, mas foi meio que a mensagem que quis passar. E ele respondeu: não, o dinheiro não faz quem eu sou, eu quem faço o dinheiro. Então o ponto é não se deixar influenciar pela questão do dinheiro, de você ficar se entregando por dinheiro, senão você vai virar um escravo do dinheiro. A questão é que o dinheiro ele tem que ser o seu funcionário e não o contrário, porque senão aí você vai sobreviver o resto da sua vida e não vai viver, né? Então, o que a gente tem que entender é que desde o princípio, em todas as partes, o dinheiro está tá presente, né? E isso, se a gente pegar dentro da Bíblia, que é um dos livros mais antigos que nós temos aí, a gente vê que existem pessoas que acumulam riquezas e existem pessoas que gastam suas riquezas, né? Aquelas que acumulam as suas riquezas de forma inteligente, o que que eles veem ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Eles veem o seu dinheiro subindo numa forma exponencial. O que que é subir numa forma exponencial? A exponencial tem uma característica que é muito interessante, que ela, aqui no curto prazo, o crescimento dela é muito pequeno, mas ela vai acumulando. Depois, no longo prazo, quando ela vai chegando mais tempo no longo prazo, ela faz uma curva que ela tende para ir para o infinito. Então é isso que o pessoal fala que é uma curva exponencial. É quando você tem um início lento, mas chega lá no finalzinho, você vai ter um crescimento que tende para o infinito. Você não consegue estimar quantitativamente o valor que tem, né? Então, existem esses dois tipos de pessoas: aquelas que acumulam de forma inteligente e aquelas que gastam, ou gastam tudo e ficam devendo, ou aquelas que gastam com o mesmo nível que recebem, então permanecem no platô. Então, esses tipos de pessoa aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer que elas fiquem estagnadas pro resto da vida, ou a tendência é ir para a pobreza, né? Por causa que o dinheiro é necessário ter uma administração muito boa, né? E aí o que que acontece? Quando eu recebi a minha primeira bolsa na universidade foi de R$ 780, R$ 780. Pô, fiquei muito feliz em ter recebido a bolsa com algo que eu estava fazendo, né? Com a minha pesquisa. E quando você recebe o seu primeiro pagamento, você quer comprar muita coisa. Principalmente aquilo que você anseia muito por ter, você quer comprar na hora. Você fala, pô, quero isso daqui. Só que é necessário você ter um pensamento do seguinte: acho que você tem que viver um pouco abaixo, um patamar abaixo daquilo que você recebe, né? Então, quando eu abri o MEI para dar aula particular, lá em 2021, 22, alguma coisa assim, 22. No início não teve aluno, né? Teve só um. Depois foi subindo. E aí o que acontece? Nessa que foi subindo a quantidade de alunos, a quantidade que eu recebia também foi subindo. E conforme a especialização ia aumentando, o meu conhecimento ia aumentando, o valor das minhas aulas eles também iriam subindo, né? Só que
por não ter uma administração correta, o dinheiro que entrava era o mesmo dinheiro que saía, não ficou. E não era questão de ganhar muito, é questão de você saber gerenciar o que é que você ganha. Se você não gerencia o que você ganha, entrou na conta, saiu da conta. Por mais que você tente minimizar o máximo possível de custos que você tem. Então, esse que é um ponto que tem que ser entendido, recebi X, eu tenho que ganhar abaixo de, recebi X, eu tenho que viver abaixo de X, porque eu tenho que criar uma folga entre o que eu recebo e o que eu gasto para que eu possa guardar, né? Quem não é herdeiro e nem muito rico tem que ter essa mentalidade de criar o hábito de guardar dinheiro. Mas é guardar dinheiro de forma inteligente, né? De guardar debaixo do colchão. Senão ele perde valor. A inflação corrói, né? Então é questão de você guardar o seu dinheiro de forma inteligente. E hoje em dia tem o conhecimento está aumentando e hoje em dia tem outras ferramentas de você guardar o seu dinheiro. Então, tem CDB, LCI, LCA, ações, tem gente que se arrisca aí no Bitcoin, enfim, tem uma série de aplicações, uma série de conhecimentos que são propagados aí na internet que são bem mais inteligentes do que guardar o dinheiro no cofrinho, não é isso? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente vai fazer essa etapa de guardar dinheiro, é ter um entendimento de que o dinheiro não é estático. Suas finanças não são estáticas. Então, o que é o comum da pessoa achar que tem que fazer para poder economizar durante o seu dia? É pegar o que você recebe, pegar o que você gasta do outro, fazer essa diferença e ver o quanto é que sobra, né? Então, você recebeu o seu salário, vamos colocar aqui R$ 2.000. E você tem os gastos. Então vamos supor que você tem que pagar aluguel, água, internet, luz, compras do mês, dentre outros gastos podem ter. Eu citei esses 5, mas podem ter outros, depende da sua realidade. O que acontece? Quando você faz isso, isso é uma parte do processo que você tem que fazer na hora da sua gestão. Só que tem uma outra parte, que é você entender que o seu dinheiro está circulando o tempo todo. Então você sai na rua e você compra um salgado, você teve um gasto. Só que esse gasto não é fixo, ele é um gasto variável. Ele deve ser levado em consideração na conta. Se não levar em consideração, você vai ter gastos variáveis ao longo dos seus dias, do seu mês, e você não vai estar contabilizando. E isso pode gerar bastante custo para você. Então é necessário você ter essa compreensão dos gastos variáveis. Quando é que foi que eu entendi isso? Foi quando eu vi navegando pelo TikTok, eu vi um rapaz que o nome dele é Breno, que ele tem até, ele tá bem conhecido agora, por ele ter uma planilha que é bem diferente das demais, que são divulgadas por aí também na internet, mas a planilha dele proporciona uma previsibilidade do que você pode gastar com base no que você recebe. A planilha dele é bem interessante. Você viu toda a questão dos seus gastos e recebimentos durante os 30 dias do seu mês. Isso foi, assim, um diferencial absurdo, porque quando eu saí, fechei o MEI e entrei no meu doutorado, eu ia receber uma bolsa e essa bolsa seria um valor menor do que eu ganhava antes. Mas eu também teria a questão do tempo para poder fazer o meu projeto. Então, foi mais inteligente fazer essa migração, no meu ver. E aí o que acontece? Por estar recebendo uma quantidade que ela é menor e ainda ter a questão dos gastos que permanecem os mesmos, eu precisava ter uma boa gerência. E foi aí que eu conheci essa questão da planilha do Breno. Ou seja, ele faz com que você veja os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis durante o dia. Você vê tudo isso e quando chegar ali perto do dia 28, dia 30, você vê o quanto é que está sobrando na sua conta. E com base nesse, o quanto está sobrando na sua conta, você pode pegar e guardar. Então, ficou essa uma estratégia boa, por quê? Porque a estratégia que é vendida hoje é falar o seguinte, você dividir o seu salário de acordo com porcentagens, mas não faz o menor sentido você dividir o seu salário por porcentagens, a não ser que você ganhe muito. Mas para uma pessoa que ganha pouco e tem pouco dinheiro sobrando, o que é inteligente? É inteligente você visualizar o quanto que está sobrando para você poder guardar. Então,
você vai ter os seus gastos. Vamos supor, pegando o mesmo exemplo, você tem R$ 2.000 para pagar suas contas. E os seus gastos fixos giram em torno de 1.500. Estou chutando muito baixo, só para simplificar o máximo possível as contas. Sobrou R$ 500. Você ainda vai ter os seus gastos diários. Vamos supor que dos seus gastos diários você gaste aí 200, R$ 300. Vai sobrar 200 ou R$ 300 na sua conta. Então, não vai corresponder, por exemplo, a 30% que você teria que gastar, que você teria que guardar. Pô. 30% seria R$ 600, está sobrando 200, 300. Então, trabalhar com a questão de separar por porcentagem não é uma medida tão inteligente quando a gente não tem tantos recursos disponíveis. Quando a gente tem muito dinheiro e a quantidade que a gente recebe é bem maior do que a quantidade que a gente gasta, aí a questão da porcentagem pode entrar e pode fazer diferença. Mas quando a gente está recebendo pouco, a gente precisa mudar a estratégia para a gente visualizar o quanto que está sobrando no mês, para que a gente possa pegar uma parte e guardar. Então, a primeira estratégia que tem que ser feita é criar justamente a reserva de emergência. Então, você visualiza o quanto que está sobrando, você pega a parte desse dinheiro e guarda na reserva de emergência. Quanto da reserva de emergência tem que ser? Aí você tem que estipular. Então, você tem que ver, se eu sou autônomo, eu espero pelo menos passar um ano ou um bom período na qual eu consiga me manter com o dinheiro que eu guardei da minha reserva. Então, o ideal seria o quê? 12 meses, 24 meses. Isso te permite uma folga maior e um alívio maior. Agora, para uma pessoa que é CLT, ela sabe o dia da manhã, digamos assim, sabe quanto é que você vai receber no mês que vem, no mês que vem e assim por diante. Esse valor pode reduzir, pode ser 6 meses ou pode ser somente um ano. Já vai estar bom. Você consegue cobrir os seus gastos. A reserva de emergência, qual é o valor que você tem que guardar? Tem que ser o valor referente ao que você gasta no mês. Então, se eu gasto 1.500 por mês, a minha reserva de emergência tem que cobrir 6 meses desse valor ou um ano desse valor. Entende? Você vai guardando aos pouquinhos da sua reserva de emergência. Quando você bater o olho, você viu lá o valor, se tiver cobrindo 6 meses ou 12 meses, onde você vai estar gastando 1.500 todos os meses, aí beleza. Aí você pode parar com a sua reserva de emergência. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o que o pessoal fala de criar patrimônio. Como é que eu crio patrimônio? É você comprando coisas que ao longo do tempo elas valorizam. O que está valorizando ao longo do tempo? É imóvel, né? São ações. Ações é um dos tipos de construção de patrimônio. Então, você comprar essas coisas que geram um retorno para você e não mais gastos. Então, por exemplo, o que que gera mais gastos? Carro. Carro é uma ferramenta que agiliza a vida, mas ao mesmo tempo ele proporciona gastos e o seu valor deprecia ao longo do tempo. Então, Honda Civic que a pessoa comprou zero em 2010, o valor dele girava em torno de, sei lá, 70 mil. Se a gente pegasse o valor de 70 mil lá de 2010 e transportasse aqui para 2025, o valor desse Honda Civic estaria em torno de 200 mil. Se ele fosse vendido hoje, novo, né? Qual a diferença? E aí o que acontece? Se a gente pega esse Honda Civic 2010 e ele vai ser vendido hoje em 2025, ele vai estar ali por volta dos seus 40 mil reais. Então, fazendo essa diferença da inflação, o que era 70 hoje em dia iria valer 200 e poucos mil, e ele saiu daqui e veio para cá e está valendo 40 mil. Olha a discrepância que tem entre o valor que seria e o valor que é. É muito grande. Então, um carro ele deprecia muito ao longo do tempo. Outra coisa que também deprecia ao longo do tempo, qualquer coisa que seja relacionada à tecnologia. Então você pode comprar um notebook hoje, o de última geração. Vai passar 2 anos, ele pode ter caído a metade do valor, porque as peças elas evoluíram, a tecnologia evoluiu. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Então investir nesse mercado é arriscado, a não ser que você invista no mercado de inovação e tecnologia. Aí sim, é uma estratégia boa, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer você tem que ter a previsibilidade do que você pode gastar e como você pode pegar o seu valor para colocar dentro da reserva de emergência, certo? Então, você tem que visualizar o que está sobrando. Você não pode separar por porcentagem. Se você separar por porcentagem, você vai ficar devendo as contas que você tem para pagar. Pô.
Você tem que visualizar. Sobrou R$ 200, pega R$ 200 e guarda. Próximo mês sobrou só R$ 100, pega os R$ 100, guarda. E vai guardando até consolidar a sua reserva. Consolidou a reserva, faz o quê? Constrói patrimônio. Mas não vai meter o louco de pegar a parte da reserva. A reserva está justamente para isso, para você poder lidar com situações inesperadas. Então, por exemplo, aqui em casa, minha mãe teve uma dificuldade, o que aconteceu? Estava com a reserva, não estava construída, estava em processo de construção, mas estava com o dinheiro guardado. Consegui pagar um médico e consegui comprar uma cadeira nova para ela, que ela estava com problema nas costas. Isso graças à reserva. Precisei ficar agoniado? Não, porque o dinheiro estava guardado para caso tivesse alguma situação inesperada. Então a reserva de emergência vai te auxiliar nesses momentos. Ela permite com que você tenha um respiro melhor em relação às suas finanças, beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje, compartilhar com vocês a experiência que eu tive em relação ao dinheiro, esse tempo de aprendizado que eu tive em relação às finanças, tem que entender o que eu tinha que guardar, a previsibilidade que eu tenho que ter, visualizar o quanto que eu posso guardar ou não, né? Vai ter meses que eu não posso guardar, então não leve em consideração, beleza? Deixa aí nos comentários sua experiência em relação a finanças e ao controle de gastos, né? Ou ao descontrole de gastos também, que eu vou estar lendo todos e vou estar respondendo todos. Valeu?